pessoal, tudo bem? Ouça uma musiquinha um pouquinho enquanto a gente está chegando aqui live para vocês. Essa é uma música muito legal dos anos 1950. Ok? Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilos? Bom, eu parei aqui essa música um pouquinho. A gente vai conversar sobre a letra dessa música, que se chama Canção de Amor, de Elisete Cardoso, de 1950. Mas a gente vai deixar para falar isso depois. Hoje a gente está tirando as dúvidas que eu pedi que vocês colocassem na caixa de conversa durante a semana. Algumas pessoas mandaram e eu fiz uma compilação aqui das perguntas para que a gente respondesse. Se vocês tiverem alguma dúvida agora, vocês podem mandar aí para mim que eu posso conversar com vocês, tá bom? Bom, beleza? Pessoal, para a gente não demorar muito, mas a gente pode demorar se vocês tiverem perguntas, tá? Se vocês tiverem perguntas, podem mandar aí à vontade que a gente responde, beleza? Vou responder as perguntas aqui. É o seguinte, primeira pergunta foi por que as pessoas no Brasil se ofendem? O John que perguntou por que as pessoas no Brasil se ofendem quando as pessoas usam a palavra rapariga. Porque ele ouviu muito quando ele estava em Portugal, ele ouviu muito a palavra rapariga em Portugal, mas no Brasil ele me perguntou por que as pessoas se ofendem. Vocês estão conseguindo entender o português aí? Tá tranquilo? Se vocês precisarem que eu fale inglês também, ou se vocês precisarem que eu fale espanhol, vocês me avisem que eu faço uma tradução rápida, tá bom? Mas se estiver entendendo em português, então a gente vai continuar somente em português até o fim. Ok? So, do you have any problems understanding Portuguese? Because if you don't, we can go like speaking Portuguese all the while. Então ele perguntou, o John perguntou por que a palavra rapariga em Portugal era usada assim direto e no Brasil as pessoas não usavam, as pessoas se ofendiam. Bom, pessoal, é o seguinte, a palavra rapariga em português de Portugal é pronunciada assim, rapariga, a rapariga. Então, significa menina, a moça. Mas no Brasil, a palavra pronunciada rapariga é uma palavra ofensiva, ela é algo muito próximo da palavra prostituta. Então, em Portugal, significa menina ou moça, mas no Brasil, significa prostituta. Então, muita gente se ofende se você chamar essa pessoa, essa moça, de rapariga. Se você disser assim, tá muito chateado, você diz, sua rapariga. Então, aquela rapariga. É como se em inglês você estivesse dizendo assim, that bitch, you know? Mas, assim, é forte pra gente. Então, você, se quiser usar a palavra rapariga em Portugal, não tem problema, significa menina, moça. Mas no Brasil, tem problema, tá bom? As pessoas podem se ofender. Eu aproveitei essa pergunta do John e trouxe outras palavras para vocês verem a diferença entre o português do Brasil e o português de Portugal. A palavra que eu vou dizer para vocês agora, eu vou perguntar se vocês conhecem, é train. Como é que eu digo a palavra train? A palavra train em inglês. Como é que eu digo a palavra train em português brasileiro? The train. Em português brasileiro. Tá vendo, Davi? Complicado, né? Então, se você for a Portugal, você pode chamar as moças, as meninas de rapariga. Mas no Brasil, não pode. Quer dizer, é ofensivo, entendeu? Então a gente não usa. A palavra que eu perguntei a vocês agora é a palavra train em Portugal e no Brasil. No Brasil, como é que eu digo a palavra train? Vou dar 3 segundos. 1, 2, 3. Bom, a palavra train no Brasil significa trem. Pronunciado trem. Mas em Portugal é comboio. Comboio. Vou falar de novo. Trem no Brasil, comboio em Portugal. Beleza? Mais uma. Como é que eu digo a palavra bus em português? Bus em português. Português do Brasil, a palavra bus é ônibus. Mas português de Portugal, a palavra bus é autocarro.
eles pronunciam autocarro. O autocarro está a vir. O autocarro está a vir. Tá bom? Já que a gente está falando de autocarro e de ônibus, a gente tem a palavra bus stop. Como é que eu digo bus stop em português brasileiro? Bus stop em português brasileiro é ponto de ônibus. Mas em português de Portugal é paragem do autocarro. A paragem do autocarro. Tá bom? Tem mais uma outra palavra, sanduíche em português brasileiro e sandes em português europeu. Sanduíche, sandes. A gente fala café com leite no Brasil, mas em Portugal a gente fala uma meia de leite. Uma meia de leite. A gente tem a palavra banheiro no Brasil e a palavra casa de banho. A casa de banho em Portugal. A gente tem a palavra café da manhã no Brasil e a palavra pequeno almoço em Portugal. Café da manhã ou café no Brasil e em Portugal, pequeno almoço. A palavra bacana, legal no Brasil e em Portugal, fixe, giro. É muito giro, é muito fixe. Ok? Entenderam aí? Beleza, então pessoal, essas são algumas diferenças entre o português, as palavras do português do Brasil e as palavras do português europeu, tá? Se vocês tiverem mais dúvidas sobre essas palavras, vocês podem me perguntar aí durante a semana que eu respondo. Ou se vocês tiverem outras palavras que vocês queriam saber também, quais são os sentidos, a gente pode dizer para você, tanto no Brasil quanto em Portugal. Existem outros países, obviamente, que falam a língua portuguesa, países na África, países na Ásia, que falam português. Eu não conheço o vocabulário desses países tanto quanto eu conheço o vocabulário de Portugal, mas se vocês perguntarem, quiserem saber, a gente pode pesquisar. Beleza? Bom, a gente foi perguntado, né? A gente não vai usar essa expressão em português, a gente foi perguntado, mas nos perguntaram também sobre se há a Sofia, se há uma explicação, a diferença entre a palavra saudade e sentir falta. Existe uma diferença entre a saudade e sentir falta? Bom, o sentimento de saudade é realmente um sentimento de falta, né? Quando você está com saudade, você sente falta de alguém. Mas a palavra saudade é mais profunda do que o sentimento de sentir falta. Porque você sente falta de algo que você não tem. Você sente falta de algo que não está com você, certo? Mas quando você sente saudade, essa palavra fala de uma sensação de melancolia, de uma sensação de tristeza, de uma sensação de querer estar junto. Então a palavra sentir falta está incluída na saudade. Mas a saudade é mais profunda do que sentir falta. Você diz assim, por exemplo, eu sinto saudade da minha mãe, eu sinto saudade da minha avó. Quando você sente saudade da sua avó, é porque você queria estar de novo com sua avó. Você queria estar junto com ela, você sente melancolia porque ela não está ali perto de você. Mas você pode dizer, eu sinto falta de minha avó. Só que quando você diz isso, você não transfere toda essa carga emocional. Quando você diz saudade, there is much emotion involved. It's like the feeling of yearning that you have. The feeling of missing. Mas sentir falta seria em inglês I miss, mas saudade é mais profundo. Tá bom? Espero que eu tenha explicado isso para a Sofia e para as outras pessoas também. Bom, o Lastindress, eu não sei como é que eu pronuncio esse nome, me perguntou a diferença entre o D e... me perguntou quando se pronuncia a letra D com o som de D e a letra D com o som de G. A gente não tem o som de G na letra D. A letra D no Brasil pode ser pronunciada de duas formas, né? Por exemplo, peguem aí a palavra day. The day is beautiful, em português. Day. No Brasil, na maior parte do país, a palavra day será dia, pronunciada dessa forma. Dia. Mas no Nordeste do Brasil, com exceção da Bahia, quer dizer, do norte da Bahia para cima, do norte da Bahia até o Maranhão, a letra D vai ser pronunciada com a língua aqui no dente, vai ser dia. O dia está bonito. O dia. Se eu digo assim, este livro é de João.
Este livro é de João. De João. Então a letra D não tem som de G, G. Não. A letra D no Brasil tem dois sons. O som de D e o som de D. Por isso a gente vai ter a palavra day, dia no Nordeste, com exceção da Bahia, e dia no resto do país. Conseguiram entender? Dia, dia. Certo? Dia, dia. E tem mais uma pergunta que foi a explicação da diferença. O Joseph perguntou, explicar a diferença entre faturas, contas, recibos, extratos. Bom, o que é que a gente tem? Quando você recebe the bill to pay for the light, for example, a gente tem ali a conta de luz, conta de telefone, conta do carro, certo? E quando a gente tem recibos, é tudo aquilo que você pega, as notas que você tem. Por exemplo, você compra um livro, te dá um recibo, a nota, João comprou um livro, pá. Aí você compra um livro, aquilo você recebe uma nota ou um recibo, a pessoa te dá um recibo. Extratos. A gente tira os extratos no banco, por exemplo. Quando você vai ao banco e você vê tudo aquilo que você tem na sua conta, todo o movimento que você fez na sua conta de banco, você tem um extrato bancário. E a fatura. A fatura é a nota que você recebe com o preço das coisas que você precisa pagar. Por exemplo, o seu cartão de crédito. Todo mês você precisa pagar a fatura do seu cartão de crédito. Certo? Vocês têm mais alguma outra pergunta para fazer para a gente? Se tiverem aí, pode vir. E se quiserem entrar aqui na live e conversar comigo também ao vivo para praticar um pouquinho de português, vocês podem mandar aí o convite que a gente pratica português. Se vocês não tiverem perguntas, então eu vou dizer tchau e a gente se vê no próximo sábado, às 17 horas. Um beijo e um queijo. A gente diz um beijo e um queijo quando está indo embora. Vou repetir a expressão. Um beijo e um queijo. Eu acho que a gente diz isso só pela palavra eijo. Só pelo som eijo. Beijo, queijo. Então, um beijo e um queijo. A gente se vê por aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, se lembre de conversar com a gente. E olha só, se lembre aí que durante a semana a gente vai postar vídeos para vocês aprenderem um pouquinho mais de português. Tá bom? Um grande abraço. Tchau, Davi. Na próxima vez, no próximo sábado.